E aí, galera, aqui é o professor Leandro Morgado, da Universidade Federal de Santa Catarina, com mais uma videoaula para você que está estudando aí o Cálculo 1. E, na verdade, essa aula é uma continuação, né? Uma continuação da aula anterior sobre derivadas. Tá? Eu recomendo fortemente aí você que não viu, dá uma olhadinha na aula anterior, que a gente conversou, né? Primeiro sobre a ideia de derivada. Derivada, na verdade, é a inclinação da reta tangente, taxa de variação da função e principalmente a definição, né? Como é que se calcula a derivada pela definição por aquele limite, tá, gente? Então, revisa, dá uma olhadinha na aula anterior e na aula de hoje a gente vai continuar essa brincadeira, né? Vamos ver primeiro que a regra do tombo, que vale a regra do tombo para derivar polinômio, né? Vamos calcular mesmo pela definição e também a derivada do seno. Né? Uma coisa que a gente ouve falar desde sempre, a derivada do seno é o cosseno. Tudo bem, mas da onde que saiu isso? Né? Vamos ver que realmente fecha certinho, a derivada do seno é o cosseno. Tá? Lembrando você aí que está acompanhando as aulas, que está gostando das aulas, né? Se inscreve no canal, a gente dá essa força para o tio, curte, compartilha, comenta o vídeo, né? Que é só com teu apoio que o canal vai crescer cada vez mais. Bom, galera, vamos continuar então com essas nossas continhas iniciais sobre derivadas, né? Como o tio falou, né? Depois a gente vai ter um monte de ferramenta que a gente vai ficar fazendo direto essas coisas, tá? Mas pelo menos nesse momento inicial é bom assim a gente ver de onde é que saiu, tá? É bom a gente entender que aquele limite é importante, né? Tu calcula aquele limite famoso de derivadas e calculando aquele limite tu vai descobrindo quais são as derivadas das funções, tá bom? E agora eu queria conversar com vocês sobre a famosa regra do tombo, né? Que é aquela regra que a gente usa para derivar polinômios em geral, né? Como é que é mesmo o negócio? Né? Por exemplo, eu tenho a função x na n, tá? Gostaria de derivar x na n. Aí o que eu vou fazer? Ó? Cai o n e diminui 1 no expoente. Né? Então a regra do tombo fala que a derivada de x na n vai ser n vezes x na n menos 1. Mas será, gente? Será que se a gente calcular aquele limite vai dar isso mesmo? Né? Não é porque todo mundo fala, entendeu? Ah, porque o meu professor ensinou. Ah, porque eu decorei. Ah, porque todo mundo fala. Não é porque todo mundo fala que é assim. Se a gente calcular de fato aquele limite, tem que dar isso aqui. Né? A derivada tem que dar n vezes x na n menos 1. Né? Se eu derivar essa função, se eu derivar esse polinômio. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a dedução disso aí, né? Vamos calcular aquele limite com as ferramentas que a gente já conhece, já viu, mas antes de calcular, eu queria só dar uma relembradinha na fatoração, que a gente vai precisar, nesse caso, usar uma fatoração bem esperta aqui, tá? Então só vamos relembrar uma coisa que a gente já viu sobre fatoração. Bora lá então, galera! Pré-requisito, lembrar da regrinha de fatoração. Tá? Eu tenho aqui, vamos lá, vamos relembrar porque isso vai ser importante, tá? Para a gente deduzir a regra do tombo. X ao quadrado menos a quadrado. Como é que a gente fatora mesmo? Ah, professor, esse é tranquilo, esse é fácil, né? Eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Se eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, isso aqui a gente sabe que vai ser x menos a vezes x mais a. Bom? Ferramenta importante para calcular limite, né? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo é x menos a vezes x mais a. Mas se eu tiver um cubo, gente, como é que fica? X ao cubo menos a ao cubo. A gente já viu isso, hein? Já viu isso, até vou colocar a recomendação da aula também. Mas ó, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente escreve x ao cubo menos a ao cubo como x menos a, tá? Vamos lá, devagarzinho, x menos a que multiplica. Aqui o que vem, gente, são todos os produtos de x e de a de grau 2. Tá? Sempre um grau a menos, tá? Se eu estou trabalhando com grau 3 aqui, eu vou colocar aqui a soma dos produtos de x e a de grau 2. Então, como é que fica aqui? Ó? X quadrado mais ax mais a quadrado. Ah, eu não acredito. Faz a prova real, querido. Faz o chuveirão aqui, distributiva, né? E se tu fizer a distributiva, tu vai ver que dá exatamente x ao cubo menos a ao cubo.
Tá? Então, lembra da regrinha. X ao cubo menos A ao cubo é x menos A, que multiplica todos os termos com x e com A, produtos de x e A de grau 2. Ok? E usando essa mesma ideia, a gente pode fatorar o x na quarta menos A na quarta. Né? Como é que vai ser? Vai ser a mesma coisa, ó, x menos A, que multiplica todos os termos com x e com A de grau 3. Tá? Diminui um grau ali. Maravilha, gente? Então, olha só que delícia. Ó, como é que vai ficar aqui? X ao cubo mais ax quadrado mais a quadrado x mais a ao cubo. Tá? A soma de todos os possíveis termos de x e de A de grau 3. Ok? E assim sucessivamente, né? Ah, professora, como é que vai ser o grau 5, meu Deus? Mesma ideia, gente. Mesma ideia. X menos A e a soma dos termos de grau 4, tá? Grau 6, mesma coisa. Então, nós vamos fazer o seguinte, para calcular a regra do tombo em geral, para a derivada, ó, dá uma olhadinha nessa fatoração aqui e vê se vocês entendem, ó. Em geral, se eu tiver x na n menos a na n, como é que vai ser isso? Isso vai ser x menos a, ok? Vamos marcar aqui, ó, x menos a, que multiplica todos os termos com x e com A, todos os produtos com x e com A de grau n menos 1. Qual que vai ser o primeiro, gente? O primeiro vai ser xn menos 1. O segundo vai ser A, que multiplica xn menos 2. Por aí vai, né? A quadrado, xn menos 3, até tu chegar nesse cara aqui e até tu chegar no último, que é o an menos 1. Tá bom? Então, essa é a fatoration, essa é a fatoração que a gente vai usar, galera. X menos A vezes todos os produtos de x e de A de grau n menos 1. É assim que a gente fatora. Bom, queridos, depois que a gente relembrou aí esse momento que a gente era feliz, né, que cálculo era só fatoração, vamos voltar para a nossa regra do tombo, vamos deduzir a nossa regra do tombo que vai ser super útil, que a gente vai usar demais em todo o curso, tá bom? Então, olha só, eu gostaria de trabalhar com essa função aqui, h, chamei de h de x, vale x na n, e eu quero calcular quem é a derivada, né? Quero mostrar que a função é derivável. Tá? E eu quero calcular a galinha, gente. Quero calcular a galinha, quero calcular quem é a derivada da minha função h. Tá bom? E tomara que dê o que tem que dar, né? Tomara que dê o resultado da regra do tombo, porque daí a gente vai confirmar aquilo que a gente já tinha ouvido falar. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar calcular aquele limite com muito carinho, né? Usando fatoração, vamos tentar calcular aquele limite da derivada. Ó. Quem é que vai ser? A gente vai calcular o limite. Vamos que vamos, galera. Limite, quando x tende a A, né, vamos calcular para um ponto genérico A, de h de x menos h de A, tudo isso sobre x menos A, né? Tudo isso sobre x menos A. Maravilha, o que vai acontecer agora? Isso aqui vai ser, vamos substituir, isso aqui vai ser limite, quando x tende a A. Me ajuda, gente, nesse caso, quem que é o h de x? H de x vai ser x na n, né? X na n, menos h de A vai ser A na n, isso tudo dividido por x menos A. Né? Só fazer com calma que não tem mistério, gente, não é difícil. Só tem que usar as ferramentas que a gente tem para calcular, x menos a. Bom, função contínua, mas vai dar zero sobre zero, aquela conversa toda, né? Então, a gente precisa de uma outra ferramenta para calcular o limite, e a ferramenta vai ser a fatoração, né, gente? Por isso que a gente relembrou como é que faz a fatoração, ok? Então, vamos fazer bem com calma isso aqui para dar certinho. Isso aqui vai ser limite, quando x tende a A. Vamos lá, como é que fatora mesmo x na n menos a na n? Vai ser x menos a, a gente acabou de ver, x menos a, que multiplica todos os produtos com x e com a de grau n menos 1.
tá? Todos os produtos usando x e usando a de grau n menos 1. Então, isso aqui vai ficar um termo gigante, né? O primeiro cara vai ser x na n menos 1, mais a que multiplica x na n menos 2, né? Mais parararará, mais o último cara, vou colocar o último cara que vai ser o a na n menos 1. Tá bom? Essa é aquela fatoração que a gente acabou de ver, né? Tudo isso dividido por x menos a. E eu estou emocionado, gente, que a gente está muito perto de chegar na dedução da regra do tombo, x menos a. Tá? O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer aquela simplification, né? Tá? X menos a com x menos a simplificou. Agora eu tenho uma função contínua, né? Função contínua, bom, o a está no domínio, é só substituir. Então me ajuda, gente, ó, presta bem atenção. Ó. Substituindo o a no lugar do x, como é que vai ficar o primeiro termo aqui? O primeiro termo vai dar a n menos 1, né? Estão vendo? Aqui vai dar a n menos 1. Se eu substituir o a aqui, vai ficar a vezes a n menos 2, isso é a n menos 1. Esse aqui vai ser a n menos 1, a n menos 1, a n menos 1. Né? Então, na verdade, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, se tu olhar com muito carinho, com muito cuidado, tu vai perceber que são n termos, tá? Aqui tu tem n termos, né? Porque, por exemplo, o a começa no... Bom, começaria no a na 0, né? Começaria no a na 0, a na 1 e vai até a na n menos 1. Então, são n termos e todos eles, substituindo a, tu vai ter a na n menos 1. Né? Quer dizer, esse limite aqui, gente, me ajuda. Esse limite aqui ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a n termos, né? Deixa eu colocar o resultado final aqui, n termos, todos eles de a na n menos 1. Ok? Conseguimos, gente, o limite existe. Se o limite existe para todo a, significa o quê? Significa que a função é derivável. A nossa função h é derivável. Agora vamos para a segunda pergunta, né? Quem que é a galinha? Quem que vai ser a galinha, gente? Vamos lá. A galinha vai ser, ó, eu sei, o que eu descobri, né? Eu descobri, de novo, eu descobri que h' no ponto A vai ser n vezes a na n menos 1. Tá? Só que assim, né? O a é uma letra, né? Mesma coisa que eu falei antes, eu vou falar agora. O a é uma letra. E para ficar com cara de função mesmo, gente, eu queria colocar um x. Aí eu, no lugar do a eu vou escrever x, no lugar do a eu vou escrever x, tá? Só estou renomeando uma letra, isso não tem problema nenhum. E aí a gente obtém o resultado da regra do tombo. Olha só que legal, ó. Quem é a derivada? A derivada vai ser n que multiplica x na n menos 1. Tá bom? Deixa eu até botar um quadradinho em volta. Ó, essa vai ser a derivada da minha função. E aí tu percebe que deu exatamente o que tinha que dar, né? Ô, coisa boa, quando dá bem certinho o que tinha que dar, porque se eu derivar isso aqui, realmente, ó, cai o n, né? O n vai cair e vai ficar n vezes x na n menos 1. Né? Calculando o limite, é exatamente o que a gente encontrou, gente. N vezes x na n menos 1. Beleza? Bom, queridos, tem uma observação super importante que eu queria passar para vocês, que é o seguinte. Até agora, a gente está trabalhando com aquele limite da definição. Tá? Aquele limite que eu falei, ó, gente, não pode esquecer, tem que estar no sangue, tem que lembrar sempre, que é esse limite aqui, né? Vamos circular aqui, limite de f de x menos f de a sobre x menos a. Só que assim, ó, para algumas funções, em alguns casos, fica mais simples se a gente fizer uma mudança de variáveis nesse limite. Tá? Então não é que a gente está alterando, não é que a gente está fazendo outra coisa, não. Simplesmente a gente vai fazer o seguinte, da variável x, a gente vai passar para a variável h. Tá? A gente vai fazer uma pequena mudança aqui, passar para a variável h, e o h vai ser quem, gente? O h vai ser x menos a. Tá? O meu h vai ser x menos a.
Então, olha só o que vai acontecer. Ó. Deixa eu fazer só um rabisco aqui para vocês entenderem como é que a gente chega no limite de baixo. Tá? Estou fazendo uma mudança de variáveis, então isso aqui vai dar limite. Vamos colocar aqui. Né? Bom, se o meu x tende a A, né? O meu x se aproxima de A. Aí o que vai acontecer com o h? Né? O x se aproxima de A, então isso aqui vai se aproximar de A menos A, que dá zero. Tá? Então, eu vou ter o limite quando o h vai para zero. Tá? Tem que tomar cuidado com esse detalhe. Quem que é o x agora? Vamos ver. O x ele vai ser A mais H. Né? O meu x vai ser A mais H. Então, aqui eu vou ter f de A mais H menos f de A. Tudo isso sobre... vou colocar aqui, tudo isso sobre x menos a. Só que x menos a agora quem é? X menos a pela mudança de variáveis agora é h. Tá bom? Então, o que aconteceu? Esse limite, pela mudança de variáveis, se transformou nesse limite aqui. Só que aquela coisa que eu sempre falo, né, gente? O que é o a? O a é uma letra. O a é aquele ponto que eu fixei no começo, lembra? Aquele primeiro pontinho que eu escolhi. E eu podia ter... Não sou obrigado a chamar de a, né? Não quero chamar de a. Ai, professor, que revoltado. Não, mas o a eu posso chamar de b, posso chamar de k, posso chamar da letra que eu quiser. E só para ficar com cara de função, aí aquela ideia, né? Eu vou chamar o a de x, tá bom? E chamando o a de x, quer dizer, colocando x aqui e colocando x aqui, a gente chega nesse outro limite, que na verdade é a mesma coisa, tá, gente? Só estou trabalhando com uma mudança de variáveis, mas esse limite também ele é útil para calcular a derivada. Tu pode calcular a derivada pela definição via esse limite aqui de baixo, ok? Só tem que tomar cuidado com o seguinte, aqui em cima a variável era x, é o x que está variando, é o x que está tendendo para A. Aqui embaixo não, tá? Aqui embaixo a minha variável vai ser o h. Então, cuidado! Aqui o x é uma letra fixa, o x é uma constante. E quem está variando nesse limite de baixo é o h. Tá bom? Professor, como é que eu vou saber se eu uso um ou se eu uso o outro? Pois é, isso é uma coisa, a princípio, um pouquinho meio de intuição, sabe? Meio de feeling. Vai ter certas funções que vale mais a pena a gente usar esse limite aqui de baixo. Por exemplo, a gente vai trabalhar com a função seno. Né? Logo em seguida, a gente vai trabalhar com a função seno. E como a gente tem uma fórmula muito bonitinha para seno de uma soma, né? De repente vale mais a pena tu trabalhar com o limite de baixo para calcular a derivada. Tá? Mas a observação é, tanto faz, tanto faz. Pela definição, a gente pode calcular a derivada pelo limite de cima, que é o que a gente está usando até agora, ou também pelo limite de baixo, que é o que veio pela mudança de variáveis. Tá, gente? Então, não muda nada, continua a mesma definição de derivada. Bom, gente, dito isso, eu queria só para o tio ficar feliz, eu queria fazer mais uma continha pela definição. Tá? Vamos usar a definição de limite, ou melhor, vamos usar aquela mudança esperta de variável para a gente calcular qual é a derivada da função seno. Né? Provavelmente até vocês já sabem, já ouviram falar, né? Só que eu não queria dar pronto para vocês, assim, dizer, pá, é isso e pronto. Né? Vamos calcular pela definição, vamos calcular por aquele limite para a gente verificar que realmente a derivada da função seno vai ser cosseno. Tá? Isso é muito legal. A taxa de variação do seno, num certo ponto, é o cosseno no mesmo ponto. Bom, galera, vamos se divertir então, vamos para as contas. Né? E como eu já tinha comentado, nesse caso a gente tem uma fórmula muito bonitinha para seno de uma soma. Tá? Então eu vou usar aquele limite da mudança de variáveis. Ok? O que vai ficar então? Me ajuda, vamos lá. Eu quero calcular, para calcular a derivada do seno, né? Eu quero calcular o limite quando h vai para zero, né? Não esquece, a minha variável é o h, tá? De f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h, né? Tudo isso sobre o meu h.
Bom, agora vamos substituir quem que é a função, né? Nesse caso a gente está trabalhando com a função seno, então isso vai dar limite, quando h vai para zero, de seno de x mais h. Essa dedução é muito legal de fazer, gente. Acompanha com carinho, tá? É mais um exercício de limites até. A gente vai relembrar limite fundamental, vai usar limite fundamental na jogada, e daí tu vai perceber como que a teoria de limites é realmente muito importante para a derivada fazer sentido, tá? Então aqui vai ficar seno de x mais h menos seno de x, tudo isso sobre h. Maravilha. Vamos que vamos. Tá, isso vai ser igual então. Agora a gente vai usar uma coisinha de pré-cálculo, tá, gente? Quem de repente não lembra, dá uma olhadinha, mas a gente tem uma fórmula muito bonitinha para seno de A mais B. Seno de A mais B, né? Tem gente até que canta musiquinha, né? Que lembra de Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, seno de A cosseno B, seno de B cosseno A. Já ouviram isso, gente? Pois é, a fórmula bonitinha para seno de A mais B, né? Então eu vou aplicar isso aqui para a gente calcular o limite, tá? Aí vai ficar o limite quando h vai para zero, vamos que vamos. Usando seno A cosseno B, seno de uma soma, né? Isso aqui vai ficar, vamos lá, seno de A, o A no caso é x, vezes cosseno de B, cosseno de H, mais seno de B, aí vai ficar seno de H, vezes cosseno de x. Tá? Dá uma revisada, mas é exatamente isso. Menos seno de x, tudo isso sobre h. Muito bem. Tudo isso sobre h. Aí a pessoa que não está muito bem em limite, ela já entra em pânico, entendeu? Meu Deus do céu, que coisa confusa, como é que eu vou fazer, como é que eu vou resolver isso aqui? Não, mas calma, gente, calma. A gente estudou bastante limite. E uma coisa muito legal que a gente viu, ó, propriedade, hein? Propriedade de limites. Limite de uma soma, como é que é mesmo? Limite de uma soma é a soma dos limites, né? Então significa que tu meio pode separar em pedacinhos, tá? Tu pode quebrar o teu limite em pedacinhos, e é isso que o tio vai fazer para chegar no resultado, tá bom? Até o seguinte, um bom exercício, hein? Ótimo exercício. Pausa o vídeo agora e tenta chegar no final. Tá? Tenta chegar na derivada do seno, né? A gente quer chegar na derivada do seno. Tá? Mas continuando então, o que vai acontecer? Vamos ver. O tio vai fazer o seguinte, eu vou quebrar nesse pedacinho aqui, porque esse pedacinho aqui, gente, se vocês perceberem, a gente tem um limite fundamental, né? Que é seno de h sobre h, quando h vai para zero. Tá? Então aqui a gente pode usar um argumento bem legal de limite fundamental e eu vou, né, ver o que dá para fazer no outro pedacinho. Tá bom? Se eu conseguir resolver o limite de cada pedacinho, automaticamente eu vou ter o limite da soma. Tá, gente? Então a gente vai quebrar agora em dois pedacinhos e vamos ver o que vai acontecer. Tá? Isso aqui, vamos lá. Isso aqui então vai ser igual, continuando, essa é a nossa luta, igual a limite quando h vai para zero, daquele pedacinho amarelo, seno de h vezes cosseno de x, tudo isso sobre h. Maravilha. E esse aqui a gente sabe quanto vai dar, né? Porque aqui a gente tem um limite fundamental, né? Vamos usar limite de um produto agora, tá? Limite fundamental vai dar 1, né? E, gente, cosseno de x, na verdade, é uma constante. Lembra que o x não é a variável, né? O x é uma letra fixa, tá? Então, cosseno de x é uma constante, quer dizer, esse pedacinho aqui vai dar... Vou até colocar aqui embaixo, ó. Esse pedacinho aqui vai dar o quê? Esse pedacinho aqui vai dar 1 vezes cosseno de x. Que cá para nós é o que tem que dar mesmo, né? Porque a derivada do seno, por tudo que a gente já ouviu falar, a derivada do seno é o cosseno, né? Então esse pedacinho está dando o que tem que dar.
E depois vai sobrar o outro pedacinho que a gente vai tentar chegar no zero, vai tentar, né, chegar no resultado que o outro limite vai dar zero, porque daí fecha a conta. Deixa o tio colocar aqui. Mais, né, como é que vai ficar o outro pedacinho aqui, gente? O outro pedacinho aqui vai ficar limite, quando h vai para zero, eu já vou fazer o seguinte, já vou botar o seno de x em evidência, tá? Tem seno de x aqui, tem seno de x aqui. Então, aqui ficaria seno de x, que é uma constante, inclusive, né? Porque o x é uma letra fixa, que multiplica, vamos lá, cosseno de h menos 1 sobre tudo isso sobre h. Aí a gente fica pensando assim, pô, mas o que eu vou usar, velho? O que eu vou usar nesse outro pedacinho aqui, né? Aí, gente, vem aquela coisa das ferramentas, né? De tu estar bem ligado quais são as ferramentas que tem, quais são as ferramentas que a gente pode usar, né? Porque assim, ó, a gente gostaria muito de usar um limite fundamental aqui também, né? Só que a princípio tu não pode usar limite fundamental porque tu tem cosseno aqui. Cosseno não te dá limite fundamental, o que dá limite fundamental é seno. Aí vem a ideia, pô, cosseno menos 1, vamos multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Né? Aquele truquezinho que a gente viu lá no começo, gente, de limite fundamental. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui é multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Aí a gente consegue transformar num seno quadrado. Vamos lá então, gente. Multiplicando pelo conjugado, deixa eu fazer bem pequenininho aqui para caber tudo, tá? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter cosseno de h mais 1, né? Multiplico em cima e embaixo por cosseno de h mais 1, aquele velho truque. O que multiplica em cima tem que multiplicar embaixo também, para não mudar a função, né, gente? Aqui é a mesma coisa, né? Cosseno de h mais 1 de h mais 1. Tá? E percebe aqui, gente, ó, o tio vai fazer com muito carinho, né? Aqui vai ficar cosseno ao quadrado menos 1, né? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? E cosseno ao quadrado menos 1, se tu pensar naquela relação lá, seno quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, cosseno ao quadrado menos 1 é menos seno quadrado. Tá? Depois tu dá uma pensadinha, tu dá uma olhadinha naquela relação. Mas isso aqui vai ficar menos seno quadrado. Tá? Então, no final das contas, esse limite aqui, gente, essa segunda parte aqui, deixa eu fazer só um rascunho aqui, o que vai acontecer? Isso aqui eu vou ter limite, quando h vai para zero. Esse aqui é constante, né? Seno de x não muda nada, é uma constante. E fazendo essa multiplicação aqui em cima, eu vou ter menos seno ao quadrado, né? Menos seno de h vezes seno de h. Tá bom? Tudo isso sobre o h. Né? A conta é grande, mas vamos lá, gente. Vamos lá que vai dar certo. Tudo isso sobre o h vezes o pedacinho do conjugado que ficou, né? Pedacinho do conjugado que ficou é cosseno de h mais 1. Tá bom? Aí resolvendo, só para a gente finalizar, resolvendo essa lambança toda, aqui de novo, gente, eu vou usar um argumento de limite fundamental, tá? Então pega esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, tu pode resolver, esse pedacinho aqui tu pode resolver por limite fundamental, olha só que beleza que vai ficar. Isso aqui a gente sabe que vai para 1, né? Limite fundamental, e o resto é função contínua. Aí tu pode simplesmente substituir o h, né? E substituindo o h, tu vai ter aqui, ó, seno de x vezes menos 1 vezes seno de 0, que é 0, sobre 1 mais 1, né? Cosseno de 0 é 1, então 1 mais 1. Quer dizer, no final das contas, esse outro pedaço, né? Deixa eu até colocar, está meio desorganizado, gente, mas é importante que tu entenda o que está acontecendo, tá? Esse outro pedacinho vai dar o quê? Esse outro pedacinho vem aqui para cima, vai dar, vamos ver, seno de x
vezes menos 1 do meu limite fundamental, vezes seno de zero, que é zero, dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. E isso vai dar, no final das contas, esse pedacinho aqui vai dar igual a zero. Tá? Conclusão, eu tenho o meu primeiro pedacinho que vai dar cosseno de x, e tenho o meu segundo pedacinho que vai dar zero. Né? Conclusão final, a gente pode falar que a derivada do seno quem é? A derivada do seno via limite, depois de muita luta calculando, deu cosseno de x. Certo, gente? Revisa essa conta, tá? Revisa essa conta que ela é uma baita, inclusive é uma baita revisão sobre limite fundamental, né? Um monte de ferramentas que a gente viu antes, a gente está usando agora para realmente calcular que a derivada do seno tem que ser o cosseno. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa visão inicial do que é a derivada, do que representa a derivada e principalmente da definição, né? Como é que a gente usa limite para calcular a derivada pela definição. Tá? A partir de agora a gente vai começar a ver um monte de ferramentas, né? Derivada de uma soma, derivada de um produto, derivada de um quociente. Tá? Então, a partir de agora, o negócio vai ficar mais prático. Tá? Não vou ficar fazendo todas as coisas pela definição. Né? A gente vai aprender a calcular um monte de derivadas de várias funções, vamos aprender as regrinhas e vamos que vamos, gente. É só treinando e é só resolvendo muito exercício que a gente vai ficar bom nisso aí. Tá? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por prestigiar o canal sempre. A gente, grande abraço e até a próxima!